Oi, galerinha, tudo bem com vocês? O nosso vídeo 16 vai falar sobre os ângulos formados por duas retas cortadas por uma transversal. Ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal. Reta transversal. Denominamos transversal toda reta que corta duas ou mais retas em pontos distintos. No encontro das duas retas com a transversal, ficam determinados 8 ângulos com vértices no ponto de interseção, conforme a figura ao lado. Então, nós temos aqui a representação da figura, onde nós temos duas retas paralelas, a reta R e a reta S, cortada por outra reta que se chama transversal, onde ela vai formar, ela passa por pontos distintos e vai formar 8 ângulos. Está aqui a representação dos ângulos formados por A, B, C, D, E, F, G e H. Então, aqui está a representação de um ângulo formado por duas retas paralelas e uma transversal. Retas paralelas cortadas por uma transversal. Temos as retas R e S. Está aqui a reta R e a reta S. Paralelas. Paralelas por quê? Porque elas estão seguindo no mesmo sentido. Então, por isso que são chamadas de paralelas. Interceptadas. Interceptadas por uma transversal T. Está aqui a reta transversal, onde ela passa por pontos distintos. Nós temos aqui que aqui ela passa aqui, ó. Se você ver a diferença aqui, ó, ela já vai marcar em outro ponto. Por isso que ele diz que é pontos distintos. Então, formado os ângulos A, B, C, D, E, F, G e H. Esses ângulos recebem 2 a 2 nomes especiais: ângulos correspondentes, ângulos colaterais e ângulos alternos. Então, existem 3 tipos de ângulos nestas retas paralelas, cortadas pela transversal: ângulos correspondentes, colaterais e ângulos alternos. Ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes estão do mesmo lado da transversal, uma na região interna das paralelas e o outro na região externa às paralelas. Esses ângulos correspondentes não podem ser adjacentes. Eles são o quê? Congruentes. Por que eles são congruentes? Porque eles têm a mesma medida. E eles ocupam a mesma posição nas retas paralelas. Se você ver aqui, você for olhar a figura, eles ocupam o quê? Quando ele diz aqui, ó, estão do mesmo lado, ó, do mesmo lado da transversal. Se você ver todas as figuras, estão do mesmo lado da transversal. Só que uma ocupa a região interna. Interna por quê? Porque ele está entre essas duas retas que formam um ângulo. Aí, uma está dentro do ângulo e a outra está fora. Vamos ver aqui, todas as figuras você está observando que tem uma fora e outra dentro. Aqui está fora e aqui está dentro. Também aqui, ó, dentro e fora. Então, ele diz que os ângulos estão do mesmo lado e uma está na região interna e outra na região externa. E elas não podem ser adjacentes, elas têm que ser congruentes. Por quê? Porque elas têm que ter a mesma medida. Ângulos colaterais são ângulos que estão do mesmo lado da transversal. Você observando aqui a figura, ó, eles estão localizados do mesmo lado da transversal. Internos e externos. Internos por quê? Eles são classificados internos e externos. Internos porque eles estão dentro do ângulo. No caso aqui, ó,
Temos duas retas paralelas, onde cortada pela transversal formamos um ângulo. Então, elas estão dentro, por isso que são chamadas internas. E possuem o quê? E estão do mesmo lado. Externos, por quê? Porque estão fora do ângulo. Então, por isso que são chamados de externos. São ângulos colaterais externos, porque estão do mesmo lado da transversal e estão fora do ângulo. Então, se forem colaterais internos, estão na região interna das paralelas. Se forem colaterais externos, estão na região externa às paralelas. Os ângulos colaterais, elas não podem ser adjacentes, são ângulos suplementares. Eles só possuem ângulos suplementares. Ângulos alternos são os ângulos que estão em lados diferentes da transversal. Então, se você vê aqui a figura que eles estão alternos, que estão alternando os seus ângulos, eles podem ser internos e externos. Internos dentro, então eles estão alternando os ângulos. Observe a figura aqui. Externos também estão aqui, ó, alternantes fora. Então, se forem alternos internos, estão na região interna das paralelas. Se forem alternos e externos, na região externa às paralelas. E os ângulos alternos não podem ser adjacentes, eles são ângulos congruentes. Obrigada pela atenção e acredito que se vocês praticarem bastante as atividades que possuem no livro didático, vocês vão aprender cada vez mais. Fiquem com Deus.